Olá, meu nome é Bruno Gá e essa aqui é a Lua. E faz pouco mais de 2 meses que nós duas nos mudamos aqui para a Holanda. Eu quis fazer esse vídeo porque eu sei como nesse processo todo de trazer um bichinho de estimação para um outro país, como a gente pode ficar ansioso e preocupado, cheio de dúvidas. Então eu quis dar explicar um pouco da minha experiência aqui, para ajudar realmente nesse processo a quem possa precisar. Bem, para contextualizar um pouco, eu queria explicar que nós duas somos de Maceió, mas já faz alguns anos que a gente estava morando no Rio Grande do Sul com o meu marido, que é de lá, o nome dele é Thiago, e ele acabou vindo para a Holanda um pouco antes da gente, um mês e pouco antes da gente, por conta do trabalho dele, que é inclusive por conta disso que nós estamos aqui. Daí eu tive que vir sozinha com a Lua. E claro, desde o momento que eu soube que eu ia vir sozinha com ela, já era uma preocupação, né? Mas também o que me deixou um pouco mais preocupada foi o fato de que ela teve que vir no porão do avião, né? Que é a parte de carga. Justamente por conta do peso dela, que ela tem 8,3 kg, um peso saudável para a raça dela, mas mesmo assim não possibilitava dela ir na cabine comigo. Então já era uma preocupação, porque toda vez que eu explicava que eu ia fazer essa viagem com ela, as pessoas ficavam com a cara de dó. Já dava para ver no semblante das pessoas que elas também ficavam preocupadas com a situação. Isso agravava um pouco mais ainda, porque nós duas partimos de Porto Alegre, que não tem voo direto para a Holanda. Então nós tínhamos que ir de Porto Alegre para São Paulo e de São Paulo para chegar em Amsterdã. Além de ter esses dois trechos, né, o nacional e o internacional, também tinha o fato de que o trecho internacional teria uma duração de quase 12 horas. Então isso realmente me deixou preocupada com a situação e é por isso que eu fui lá pesquisar e buscar bastante informação sobre como seria realizado esse processo. Nessas pesquisas, eu acabei lendo vários blogs, eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube e eu sou muito grata a todas essas informações que já estão por aí, né, na internet. Mas eu também achei interessante trazer a minha experiência, né, para dizer como aconteceu com a gente. Eu acho que até para ajudar ainda mais pessoas a entenderem que, por mais que seja um processo que demanda um certo tempo, mas com paciência, né, e organização, dá para ver que não é um bicho de 7 cabeças. A primeira coisa que eu fiz foi no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo brasileiro, porque lá tem um texto explicando direitinho como viajar com animais de estimação para o exterior. Tem vários documentos explicando especificamente para cada país e, no nosso caso, era para a União Europeia. Então, são regras estabelecidas para a União Europeia como um todo. Eu acessei esse documento, tem uma série de exigências que eu vou listar nesse vídeo aqui, uma por uma, e explicar o que eu consegui pesquisar e também a nossa experiência seguindo esses procedimentos. E o primeiro passo de todos é o implante do microchip. Sim, para entrar na União Europeia, o seu cachorro deve estar microchipado. Foi um processo bem simples, na verdade. Fiz esse procedimento com uma veterinária recomendada pela veterinária da Lua, implantou o microchip entre as escápulas da Lua, com uma seringa específica para isso, é uma coisinha bem pequenininha assim. Eu creio que não tenha sido muito dolorido, porque a Lua nem chegou a chorar, nem a reclamar, só deu aquela tremidinha assim, e pronto. O microchip é vitalício, então não precisa trocar em nenhum momento da vida. Qualquer outro veterinário, outra pessoa que tem um leitor de microchip, pode ir ali e ler o microchip, vai ser lido, né, pelo leitor, um número, uma sequência de números que vai ser específica para aquele cachorro. É como se fosse um número de identidade que o cachorro ganha. Depois disso, dá para fazer um cadastro em um site específico, né, daquele microchip. E a partir desse site é que dá para imprimir um comprovante da microchipagem, né? O segundo passo foi a vacina antirrábica. O Brasil é um país que ainda tem o risco, né, de contágio da raiva. Pelo menos para a União Europeia é obrigatório que o cachorro vá vacinado. E lá no Brasil mesmo, né, sempre tem as campanhas de vacinação e tal, mas
O importante nesse caso é que a vacina antirrábica seja dada depois do implante do microchip. E por isso mesmo eu acho que é recomendado que pelo menos um dia depois do implante do microchip você dê a vacina. Então, nem antes, acho que melhor também não no mesmo dia. Então, um dia depois, 2 dias depois, é para dar a vacina antirrábica, que é a vacina comum que a gente dá todos os anos nos cachorrinhos, né? Uma coisa importante é que não espere muito para dar essa vacina antirrábica depois do implante do microchip, porque os próximos passos desse processo todo são mais demorados e mais longos, então é melhor não esperar muito. O terceiro passo é o teste de sorologia antirrábica. Então, não é suficiente você comprovar com a carteira de vacinação que você deu a vacina antirrábica no seu bichinho. Também é necessário fazer esse teste de sorologia para mostrar que ele tem anticorpos, ele criou anticorpos suficientes para isso. Uma coisa importante é que a coleta do sangue do animalzinho para fazer esse teste deve ser feita em, no mínimo, 30 dias depois da aplicação da vacina antirrábica. Então, quando eu dei a vacina antirrábica na Lua, eu já deixei marcado para um mês depois, com a veterinária dela, né? Já deixei marcado para um mês depois ela fazer essa coleta do sangue para esse teste de sorologia da raiva. Contudo, quem fez o teste com a amostra de sangue da Lua não foi a nossa veterinária, porque no caso, naquele documento que eu falei sobre as exigências da União Europeia, são só 4 laboratórios, na época eram só 4 laboratórios que eram permitidos fazer esse teste no Brasil para levar o cachorro para a União Europeia. Mesmo assim, eu olhei recentemente e eu vi que no documento houve uma alteração e agora são 2 laboratórios que são permitidos. Então é bom dar uma olhada nisso aí, sempre ficar de olho. Então, o que acontece? A veterinária da Lua, ela tinha um contato de um laboratório em Porto Alegre que fazia o seguinte processo. Eles fizeram a coleta do sangue da Lua e mandaram essa coleta do sangue, essa amostra do sangue, para um laboratório na Alemanha, que também era permitido, né, pela União Europeia para esse processo todo. Então, conversa com o seu veterinário, eu tenho certeza que ele vai saber, vai ter o contato de algum laboratório, ou aqui no Brasil ou fora do Brasil, para fazer esse procedimento. Sim, eu achei a Lua muito chique, porque eu aposto que nenhum exame de sangue que eu já fiz, a coleta do meu sangue foi para fora do país. Então, muito chique o cachorrinho. Eu acho importante salientar que essa é uma das partes mais caras do processo inteiro. A coleta e o teste de sorologia saíram por volta de R$1.000, um pouco mais de R$1.000. E eu creio que esse preço vai variar de acordo com o estado que você mora, a época que você vai fazer isso, né? Mas, pelo que eu já li por aí também, sempre é por essa faixa de preço. Eu acho que eu vou tentar botar por aqui os valores, mas é bom frisar que essa parte que é um pouco mais cara, né? Tirando passagem, esse tipo de coisa. O resultado desse teste sai por volta de 30 dias depois da coleta e tem uma exigência lá do nível de anticorpos que deve ser detectado para o teste ser aceito nesse processo. E justamente por volta de 30 dias saiu o resultado do teste da Lua com o nível de anticorpos certinho. O quarto passo é a quarentena de 90 dias. Pam, pam, pam. Mas calma, não se preocupa, porque não quer dizer que seu cachorro vai ter que ficar preso em casa por 3 meses. É só um prazo de espera que começa do dia que foi feita a coleta da amostra de sangue para o teste de sorologia até o momento que é permitido que você vá tirar o certificado veterinário internacional no Vigiagro. É importante lembrar que esses 90 dias são contados a partir do dia da coleta da amostra de sangue, não a partir do dia que você teve o resultado do teste, tá bom? Não se preocupe, porque nesse período o seu cachorro pode brincar com outros cachorros, pode sair na rua. Eu acho que ele só não pode sair do país, mas é basicamente isso. A Lua tá se lambendo aqui. O quinto passo que eu segui foi a compra das passagens, porque
Depois que saiu o resultado da sorologia e eu vi que estava tudo certo, e eu pensei que já estava seguro o suficiente para fazer esse passo tão importante, né? E é muito importante saber o dia específico da viagem antes de agendar a ida ao Vigiagro para tirar o CVI, porque há uma exigência de que o CVI seja tirado no máximo 10 dias antes da viagem internacional. Então, por isso é tão importante saber essa data. A viagem internacional eu comprei com a companhia aérea KLM, e uma coisa importante que eu acabei descobrindo nesse processo é que, pelo menos com a KLM, não é possível comprar a passagem do trecho nacional e do trecho internacional por meio dessa companhia aérea quando se está viajando com um cachorrinho de estimação. Se eu estivesse viajando sozinha, eu poderia comprar o trecho Porto Alegre-São Paulo e São Paulo-Amsterdã pela KLM. Mas como eu estava viajando com a Lua, eu não pude fazer isso. Então, eu comprei o trecho São Paulo-Amsterdã com a KLM e depois eu acabei comprando o trecho Porto Alegre-São Paulo com a Latam. Por conta dessa compra das passagens separadas, a gente teve que repensar um pouco sobre como seria feita essa viagem. Imprevistos podem acontecer, né? Então, se eu compro as passagens com companhias aéreas diferentes, pode ficar um pouco mais difícil se acontece algum imprevisto, algum problema para resolver. A minha intenção antes era que eu e a Lua viajássemos num dia só, de Porto Alegre para São Paulo e de São Paulo para Amsterdã. Por exemplo, o Thiago, né, o meu marido, ele fez isso. Ele viajou tudo num dia só. É cansativo, mas dá para fazer. Mas, tendo isso em mente, a gente achou melhor fazer o seguinte: eu e a Lua viajaríamos em um dia de Porto Alegre para São Paulo, ficaríamos em um hotel pet friendly próximo ao aeroporto de Guarulhos e no dia seguinte a gente viajaria de São Paulo, né, do aeroporto de São Paulo para Amsterdã. E foi o que a gente acabou fazendo e o que se mostrou a melhor opção, porque realmente acabou acontecendo um imprevisto no dia da viagem nacional e ter esse tempo de folga foi muito importante para conseguir resolver isso de uma forma mais tranquila do que se tivesse tudo acontecendo no mesmo dia. Além disso, ter esse momento, né, essa pausa, também foi importante para tanto a Lua ficar mais tranquila quanto eu também. A gente só teve a ganhar com essa decisão. Se vocês tiverem ouvido um ronquinho, é porque a Lua tá dormindo aqui do lado, eu vou deixar ela dormindo. Mas então, comprei a passagem de São Paulo para Amsterdã com a KLM para o dia 4 de março, que foi o dia da nossa viagem internacional. Comprei por telefone com a KLM e eu comprei a minha passagem, paguei o serviço da Lua, tudo nesse mesmo dia, nessa mesma ligação. Com a Latam foi um pouco diferente. Eles não fazem essa venda do serviço para o cachorro ir no avião com antecedência. Isso porque eu estava ligando em janeiro, né? Depois que eu tive o resultado do teste de sorologia. Então, eu acabei comprando a minha passagem com a Latam de Porto Alegre para São Paulo para o dia 3 de março, mas eu só pude fazer a solicitação do serviço da Lua no avião com a Latam com 10 dias de antecedência da viagem nacional, até 10 dias antes do dia 3 de março. Então é importante frisar isso também. Eu consegui fazer essa solicitação nesse prazo dado pela Latam, um pouco antes da viagem nacional, e deu tudo certo. Com alguns perrengues com a dona Latam, mas deu tudo certo no final. Posso inclusive explicar um pouco mais sobre isso em outro vídeo. O sexto passo que eu segui foi o agendamento com o Vigiagro. Com as passagens compradas, eu liguei para o contato do Vigiagro em Porto Alegre, que fica no aeroporto Salgado Filho. O contato dessa unidade do Vigiagro e todas as outras unidades do Vigiagro no país estão relacionados no site do mapa, então dá para ir lá olhar, tem telefone, endereço e tudo mais. Então, relembrando aqui, a emissão do Certificado Veterinário Internacional, o CVI, deve ser feita em até no máximo 10 dias antes da viagem internacional. Para emitir o CVI, você tem que fazer um agendamento com o Vigiagro e esse agendamento deve ser feito ali por volta de 15 dias a um mês antes para a emissão do CVI. Então,
no dia de 25 de janeiro, eu liguei para marcar essa ida ao Vigiagro, essa nossa ida, nossa não, a Lua não teve que ir, essa minha ida ao Vigiagro, eu acabei marcando para o dia 25 de fevereiro. Então, 25 de janeiro eu liguei, 25 de fevereiro nós marcamos a ida. E eles pediram que eu enviasse alguns documentos por e-mail para ver que estava tudo certinho. Eu vou listar aqui quais são os documentos. O certificado de microchip, que eu tirei no site, aquele. A carteira de vacinação com a vacina antirrábica, então as datas são muito importantes, né? Certificado de sorologia da raiva, que é o resultado do teste de sorologia. E o requerimento para fiscalização de animais de companhia. Esse documento também está disponível no site do MAPA, então eu enviei esses documentos, no mesmo dia da ligação eu já enviei os documentos e logo depois eu recebi o ok do Vigiagro dizendo que a emissão do CVI estaria marcada para o dia 25 de fevereiro, que está dentro, né, é uma data que estava dentro daquele período de 10 dias antes da viagem internacional. Eu sei que são muitos passos, mas já está quase acabando. O 7º passo que eu segui foi a ida ao veterinário para tirar os 2 atestados, o veterinário nacional e o atestado veterinário internacional. Só que há uma diferença dos dois. O nacional, eu acho que quase todo veterinário já tirou esse tipo de atestado, então é fácil de conseguir o modelo pela internet. Já o internacional é um modelo diferente, que segue o modelo AS1 geral, que também está disponível no site do MAPA. Daí eu já deixei agendado com a veterinária da Lua no dia 24 de fevereiro. Então no dia 25 de fevereiro ficou agendado a ida ao Vigiagro para tirar o certificado veterinário internacional e no dia 24, um dia antes, eu fui com a Lua para tirar esses atestados veterinários. Então foi bem simples, é só ir com o cachorrinho, né, para o veterinário fazer um check-up, ver que tá tudo ok e preencher os atestados. Só lembrando que no Vigiagro eles só pedem o atestado veterinário internacional, então eles não vão pedir esse do trecho nacional. Esse do trecho nacional é para mostrar no dia da viagem nacional. O 8º passo desse processo todo e o último, né, antes da viagem e um dos mais importantes que eu estava mais ansiosa é a ida ao Vigiagro para tirar o certificado veterinário internacional, que é o documento que vai possibilitar que você viaje com seu cachorrinho para o exterior. No dia e horários agendados, né, no dia 25 de fevereiro, eu fui ao Vigiagro, lá no aeroporto Salgado Filho, com todos os documentos necessários. E eu vou listar aqui quais foram os documentos. O comprovante de microchip, a carteira de vacinação, o resultado do teste de sorologia antirrábica, o atestado veterinário modelo AS1 geral, requerimento para fiscalização, passagem aérea e os meus documentos pessoais. Eu também levei cópias de todos esses documentos, mais de uma via de cópia de todos os documentos, porque eu estava muito apreensiva, mas eles acabaram nem pedindo todas as cópias, acho que também nem todos os documentos também foram necessários, mas na dúvida, leva todos esses documentos, tá? Leva as cópias também. Depois me trouxeram, né, o certificado veterinário internacional. Eu assinei 2 vias, a minha assinatura e a data da viagem internacional. E é isso, eu recebi o certificado veterinário internacional da Lua, depois de uns minutinhos, é um processo bem rápido. E eu fiquei muito feliz nesse dia, muito aliviada. A gente ficou muito feliz quando finalmente eu estava com o certificado veterinário internacional em mãos. Uma parte muito importante nesse documento, que é o CVI, ele tem várias páginas, e uma dessas páginas é o Owner's Declaration of Pets Movement, que é basicamente um documento dentro desse documento que comprova que você está levando, em que você está afirmando que você está levando o animal de estimação de forma não comercial para o exterior. Então, se você está levando o animal de estimação de forma comercial, então são outros procedimentos que devem ser levados em conta e tudo isso dá para ver lá no site do MAPA também ou tirar a dúvida, né, com a unidade Vigiagro mais próxima. No dia da viagem internacional, no balcão da KLM, quando fui fazer o check-in, eu apresentei o certificado veterinário internacional, o resultado do teste de sorologia e a carteira de vacinação da Lua. Mas eu sugiro que vocês levem todos os documentos que vocês tiraram. Eu levei todos os documentos, todas as cópias, porque eu não queria que desse nada errado.
E também, quando a gente chegou em Amsterdã, depois que eu já peguei a Lua, né? Peguei a Lua, peguei minhas malas, daí eu fui passar pelo Customs, né? Que é a alfândega. E lá, eles também pediram o certificado veterinário internacional e o resultado do teste de sorologia. E além disso, também lá no Customs, eles pegaram um leitor de microchip e leram o microchip na Lua e viram que estava tudo certinho. Então, só para ver como todos esses passos são muito importantes nesse processo todo. Ufa! Esses foram todos os passos que eu e a Lua passamos por todos esses meses para chegar aqui na Holanda. Como esse vídeo já tá com bastante informação e já tá meio longo, então eu vou fazer outro vídeo só para falar da viagem, né, dos dias de viagem, como foi a estadia no hotel, todos os perrengues que a gente passou no aeroporto, porque a gente passou por perrengue. Então eu vou fazer outro vídeo para deixar tudo isso explicado, todos os perrengues e até o meu choro. É um processo longo, é cansativo, tem que ter muita paciência, não custa barato e pode ser bem estressante. Mas o que eu posso deixar aqui no final é que valeu tudo a pena quando o avião pousou e eu pude rever a Lua e abraçar ela e ver que estava tudo bem. Eu quero agradecer muito de coração a todo mundo que ajudou nesse processo, ao Thiago, né, claro, à minha família, aos meus amigos e aos profissionais que a Lua passou, né, os veterinários, funcionários dos órgãos competentes, né, que ajudaram que a gente conseguisse realizar esse grande sonho. Duas dicas que eu queria deixar aqui no final do vídeo. Se você vai fazer essa conexão de uma viagem nacional e depois outra viagem internacional com o seu bichinho de estimação, eu realmente recomendo que você faça uma pausa, né? Que você fique em algum lugar, ou na casa de amigos, casa de familiares, ou no nosso caso, no hotel, porque quando chegamos no aeroporto de São Paulo, teve um perrengue que a gente passou com a Latam, a caixa da Lua veio um pouco quebrada, então a gente teve que correr para resolver isso. E se a gente não tivesse comprado as viagens em dias diferentes, teria sido ainda mais estressante de resolver isso. Então eu recomendo fortemente que você faça essa pausa, né, que você dê um descanso maior entre as duas viagens. A segunda dica é que você não faça esse processo sozinho ou sozinha. Eu ia fazer essa viagem, todos os dois trechos, né, tanto o nacional e o internacional, sozinha com a Lua, mas a gente viu que seria muito trabalhoso, então, pelo menos para a viagem nacional, a minha sogra, né, a Maria, me ajudou. Ela foi com a gente até São Paulo, ficou com a gente no hotel e depois na viagem internacional eu fui só com a Lua, mas foi muito importante a presença dela lá para ajudar a resolver esses perrengues e também porque eu estava com a Lua na caixa de transporte, eu estava com malas. Então é muito importante ter mais alguém ajudando nessa situação. Quero muito agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Os comentários estão abertos caso você tenha alguma dúvida ou queira só mandar uma mensagem bacana. Então é isso, daqui a pouco terão mais vídeos no canal. Um beijo e tchau! Tadinha, tava deitadinha. Tchau!